Fica meio evidente que o ministro Gilmar Mendes ele seja contra a mudança de escolhas de ministro do STF. É evidente que ele não é a favor do que a maioria dos brasileiros são a favor, né? Afinal de contas, os ministros do STF estão muito distantes da vontade popular, por mais que eles se apregoam ou se titulam, melhor dizendo, como defensores da democracia e da vontade popular, né? Da vontade do povo. Que, na verdade, a única missão deles, a mais específica e especial de todas, seria guardar a nossa Constituição Federal. Garantir que a nossa Instituição Federal fosse respeitada e dever a ela que todos respeitem o que ela indica, o que ela orienta e o que ela coordena em fazer numa sociedade democrática, e não é o que eles fazem. Aliás, chama uma atenção danada diante de tantas barbaridades que a gente está vendo, principalmente na fala do atual presidente da República, onde anda Alexandre de Moraes. Porque a gente fica imaginando aqui se fosse Bolsonaro dizendo e falando e fazendo o que Lula anda dizendo, fazendo e falando, né? Todo canto, toda hora, afirmando coisas, insinuando. Em vez de colocar um pano gelado na fervura, joga mais água quente. Quer dizer, Lula claramente desmereceu o serviço da Polícia Federal Brasileira, né? Do Ministério Público Brasileiro. E nada, nem uma linha. Se fosse Bolsonaro, seria 24 horas para dar explicação. Se fosse Bolsonaro, seria multa. Se fosse Bolsonaro, seria processo de impeachment. E a gente não vê hoje o STF atuando politicamente como ele atuou até o fim do mandato do ex-presidente no ano passado e principalmente como atuou, né, de uma forma fervorosa, né, pontual e muito parcial nas eleições que aconteceu o ano passado. Então, é óbvio e claro que para o Gilmar Mendes, mudar a forma agora é um cavalo de Troia, né? Porque, segundo ele, pode ter outras coisas por trás disso. Não, ministro, não tem outras coisas por causa disso. O povo brasileiro entendeu que não pode um ministro do Supremo ter plenos poderes durante a vida toda. O povo brasileiro entendeu de que é necessário nomear ministros que tenham, no mínimo, competência jurídica para tal, e não advogados amigos, e não advogados que cuidaram de causas pessoais, e como agora o exemplo do Zanin, onde Lula já deixou claro que é o indicado dele para o STF, e foi ministro do Lula nos casos de corrupção. A gente não quer o STF sendo usado politicamente desta forma. Entendeu, ministro Gilmar? A gente está solicitando mudanças para que a democracia se fortaleça mais ainda. Para que a diversidade de entendimento, de direitos dentro do STF, o que é muito importante, ter uma diversidade de entendimentos, de opinião, para assegurar ainda mais o equilíbrio democrático da nação, que ela se faça por natureza por pessoas competentes, por juízes de carreira, que tenham passado pela primeira e a segunda instância, e não porque o cara foi o advogado do Lula, como já temos aí Dias Toffoli e outros exemplos que não cabe aqui agora ficar citando. Então é só isso, a importância e a exigência de que haja mudança. E aqueles que foram eleitos por esse povo que quer mudança, até agora estão só fazendo aquilo que se comprometeram a fazer para ganhar o meu voto, o seu voto e o voto daqueles que querem a mudança. Apenas isso, ministro Gilmar Mendes.